Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, para dar uma esquentada no nosso coração, para dar uma aquecida no nosso coração, para dar uma motivada no nosso coração, amém? A palavra é a seguinte, meus irmãos: tente de novo, exatamente, tente de novo, porque quando a gente se acha desanimado, abatido, é tudo que o inimigo precisa para ele entrar na nossa vida e começar a agir para que comece com esse desânimo, e esse desânimo, essa sensação que a gente está abatido, isso se torne pior. Amém, meus irmãos? Então, como a Bíblia fala, o inimigo está ao derredor, né? Ele está cuidando ali como a gente está agindo. Ele está sempre tentando lançar alguma coisa para que a gente abra uma brecha, para que ele lance alguma coisa sobre a gente. Mas o desânimo, a gente andar abatido, é uma brecha muito grande, meus irmãos, para que o inimigo possa entrar na nossa vida. Então a palavra de hoje é essa: tente de novo. Porque embora o inimigo tente lançar coisas em nossa vida, tente promover situações que vão nos abater, Jesus está dizendo para nós não desistir e tentar de novo, porque Jesus, ele está sempre disposto a querer nos ajudar, a nos guiar e a nos pegar pela mão, amém? Aqui na palavra de Deus, em João, capítulo 21, do versículo 1 até o 10, eu acho, eu vou ler ali. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então, meus irmãos, o que eu sinto aqui do Espírito de falar sobre essa palavra? Que às vezes a gente se sente abatido, se sente triste, sente a opressão, né? A opressão a gente sente às vezes quando a gente sente que tem alguma coisa que quer nos abater, que quer nos desanimar. Então a gente sai para o mar, a gente tenta buscar uma solução, a gente pensa o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo, qual a resposta para isso, e a gente volta do mar sem pescar nada, como aconteceu com eles aqui. Eles foram pescar e eles voltaram sem nenhum peixe, passaram a madrugada inteira e voltaram sem nenhum peixe. Mas a partir do momento que eles enxergaram uma pessoa na beira da praia, e nem sabiam que era Jesus, mas eles avistaram aquela pessoa. E quando eles entenderam que aquele era Jesus, as coisas começaram a mudar, porque Jesus deu uma direção para eles. Assim a gente tem que, quando passar por momentos complicados, a gente tem que nos colocar na presença de Deus. Não que nós não temos que nos colocar na presença de Deus em outros momentos, a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Mas parece que nos momentos que a gente sente que tem alguma coisa que quer nos abater, nos oprimir, essa força ela é tão grande que ela quer nos tirar da presença de Deus.
E é justamente isso que o inimigo quer fazer com nós, meus irmãos, nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que, assim como os discípulos reconheceram que era Jesus na praia, quando a gente reconhece que temos que ir para a presença de Deus, que Deus vai nos dar uma direção. Assim como Jesus deu uma direção para eles, ele disse assim, joga a rede para o lado de lá. Então eles jogaram a rede para o lado de lá. Assim acontece quando a gente ora, quando a gente consegue pensar e raciocinar no momento que a gente está abatido, que a gente tem que mesmo assim buscar a Deus, mesmo assim buscar a presença do Senhor, porque o Senhor vai dar uma direção para a nossa vida, porque a gente vai enxergar que Jesus, como estava na beira da praia, Jesus também está à beira da nossa cama, Jesus também está na porta do nosso quarto, Jesus também está no lugar onde nós vamos estar, no nosso secreto, quando a gente for buscar Ele, e Ele vai dizer para ti e vai dizer para mim, joga a rede para o lado de lá, filho, porque é ali que tu vai ter sucesso. Porque se tu passou a madrugada inteira sendo oprimido, se tu passou a madrugada inteira e não conseguiu pescar nada, quando eu te der uma palavra e tu reconhecer que sou eu que estou falando contigo, eu vou te dar uma direção e tu vai pegar e vai pescar uma rede cheia de peixes que tu não vai nem conseguir colocar ela para cima do barco de tanto peixe que vai ter na rede. Amém, meus irmãos? Então, da mesma forma, meus irmãos, que Jesus, ele foi reconhecido pelos discípulos, quando Pedro viu que era ele pegou e pulou do barco e foi até ele. E quando ele chegou lá, e os outros também chegaram, meus irmãos, Jesus estava lá, e Jesus tinha um peixe para eles. Já tinha feito um fogo, ele estava assando um peixe. Então Jesus falou, tragam os outros peixes que vocês pegaram agora por minha direção, porque através da minha palavra, com o meu peixe que eu tenho, que é um só, vocês pescaram, se eu não me engano foi 153 peixes, tragam eles todos para cá. Juntem os seus peixes com os meus peixes, porque a minha palavra, ela representa um peixe. E esse peixe está nas minhas mãos, mas ele quer se juntar aos peixes de vocês, porque através do meu peixe, a minha palavra, ela é a semente para que brote no coração de vocês as direções, as estratégias, os direcionamentos que eu quero dar para vocês, para que vocês saiam dessa opressão, para que vocês deixem de estar abatidos, para que vocês lembrem que um peixe, uma palavra minha, pode mudar toda a vida de vocês, que ao mesmo tempo que vocês estavam sentindo opressos, eu disse uma palavra e vocês colocaram a rede para o outro lado do barco e a rede veio cheia de peixes que vocês não conseguiram nem carregar de tanto peso. Então essa minha palavra, esse meu um peixe, ele multiplicou muitos peixes na vida de vocês e ele rendeu para vocês uma pescaria muito vitoriosa. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente se sente opresso, temos que lembrar dessa palavra, meus irmãos, que através de uma palavra de Jesus, ela pode mudar toda a nossa vida, ela pode mudar toda a nossa situação, a partir do momento que a gente enxerga Jesus na beira da praia. E quando a gente enxerga Jesus na beira da praia, a gente chega perto dele e a gente vê que ele já tem um peixe. E junto com esse um peixe que ele tem, ele quer juntar todos os outros peixes que ele nos direcionou para pescar no lugar e no horário e na hora certa, do jeito que ele falou, para que sejamos vencedores, como ele mesmo disse, né? Que a palavra diz que com Cristo somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Então não desiste, tenta mais uma vez, joga a rede de novo, busca o Senhor, te sentiu opresso, te sentiu abatido, não deixa de buscar o Senhor, porque é isso que o inimigo quer. Nós não devemos deixar que a opressão do inimigo ela venha nos tirar da presença do Senhor, porque esse é o objetivo que ele quer. Mas o Senhor está dizendo ao nosso coração hoje, através dessa palavra, que é na presença do Senhor que ele vai nos dar uma direção e vai juntar aquele um peixe dele junto com os nossos peixes, que ele nos direcionou a forma correta como pescá-los. Amém, meus irmãos? Então, compartilhe essa palavra de Deus aí, tente mais uma vez, né? Não deixa ser opresso pelo inimigo. Siga-nos aqui nas plataformas digitais. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.